Hoje, dando continuidade à série explicando o significado dos números na Bíblia e os possíveis significados em sonhos, nós vamos falar sobre o número 16. Esse número não é assim tão comum, tão fácil de achar nas escrituras, mas ele tem sim o seu significado. Em Êxodo 36:30, esse número está sendo usado para falar de base, sustentação, fundamento. Vem comigo então. Havia, portanto, 8 armações de tábua com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Então, dentro desse contexto, o número 16 aponta para base, sustentação, fundamento. Analise qual é o contexto do sonho. Mas esse não é o principal significado desse número. A gente vai falar sobre ele na sequência, mas antes disso, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike e compartilhe também algum sonho aqui conosco. O principal significado desse número, o número 16, é amor. Isso porque em 1 Coríntios 13 há 16 características do amor perfeito. Mas antes da gente ir para essa passagem, eu quero ir contigo para 1 João 4, versículos 7 e 8, porque a gente precisa de algumas bases para fundamentar o que é esse amor perfeito. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, portanto, Deus é amor. Todos nós conhecemos essa passagem, que Deus é amor. Mas e como é esse amor perfeito, esse amor pleno de Deus? Ele está descrito lá em 1 Coríntios 13. Preciso que a gente entenda o papel e a importância do amor na nossa vida como cristãos. A gente não é salvo por obras, mas porque somos salvos nós temos obras. A fé sem obras ela é morta. Lembra do que disse Tiago? O amor então aqui vai nos mostrar o que é ir muito além das obras. É aquilo que nos impulsiona, aquilo que vem de dentro. E esse amor perfeito é o amor de Deus para nós. A gente vai ver a descrição dele e ver com detalhes cada um deles. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes 3, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Essa passagem descreve 16 características do amor, desse amor perfeito, que é o amor de Deus para nós. E essas 16 características são: o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não é inconveniente, não é egoísta, não se enfurece, não tem ressentimentos, não se alegra na injustiça, sua felicidade está na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e não morre. Essas características estão falando do amor perfeito, que é o amor de Deus, do amor que Deus tem por nós. Apesar de quem nós somos, ou acima de tudo aquilo que nós fazemos, esse é o amor perfeito que Deus tem por nós. E assim também Ele espera que, como reflexo do seu amor, a gente expresse esse amor de Deus por nós, também ao nosso próximo. Porque muitas vezes a forma do nosso próximo encontrar ou ver a Deus é através da nossa forma de agir. Então, Deus espera que a gente expresse o amor dele
também com essas maneiras, com essas características, porque esse é o amor perfeito. E não é só com relação ao próximo que a gente olha com esse amor, que a gente deve usar esse amor. E quando tudo ao nosso redor está desabando, você também consegue olhar para Deus, para o nosso Pai, dessa maneira, sendo constante, sendo justo, olhando com paciência? Será que diante das dificuldades você também consegue olhar para Deus e amá-lo dentro dessas características? Isso é bem importante, porque quando a vida está tudo bem, é fácil, a gente sente o amor, isso flui naturalmente. Mas quando a gente está vivendo a adversidade, como é que tem sido o teu amor para com Deus? Porque Ele não desiste de você, mesmo quando você está fazendo coisas erradas. E quando a vida está te dando muitos reversos, você consegue amar Deus dentro dessas características? Sei que muitas dessas características parecem um pouco utópicas, quase impossíveis de se alcançar. Mas na verdade a gente não deve agir pelas nossas emoções. A gente deve fazer o que é certo e tentar agir dentro dessa conformidade e não no nosso instinto, porque no nosso instinto a gente sempre vai errar, a gente sempre vai cair. Então, na verdade, esse amor nada mais é do que o nosso domínio, do nosso autocontrole ao olhar para Deus e olhar para o próximo. E a gente deve agir assim, porque é assim que Deus age conosco, apesar de quem nós somos. E seja honesto. Você tem muita coisa errada, mas Deus escolheu te amar. Ele escolheu te amar com esse amor, dentro dessas características. Já imaginou se Deus desistisse de você com a mesma facilidade que a gente se irrita e que a gente desiste do nosso irmão? Então, em sonho, é possível que o número 16 venha expressar que, de alguma maneira, alguma dessas características está faltando em você, seja com relação ao próximo ou seja com relação a Deus. Que algumas desses pontos, algumas dessas características precisem ser praticadas ou precisem ser tratadas na sua vida. Porque o número 16 ou essas características do amor são um ponto essencial para a gente pregar o Evangelho. Porque a gente não prega o Evangelho com aquilo que a gente fala, mas sim com aquilo que a gente faz. Você consegue entender que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito? Deus ofereceu por nós, por mim e por você, aquilo que Ele tinha de melhor. Jesus era reto, era puro, era obediente, era a expressão perfeita do amor. E sendo Ele o que Deus tinha de melhor, Ele ofereceu em sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Será que Ele não merece que a gente tenha um esforço de tentar agir com o nosso próximo e também com Deus de uma maneira mais próxima possível dessas 16 características? A passagem de 1 João 4, no versículo 7 até o 21, vai falar como é o amor de Deus e como Deus espera que seja o amor que nós temos com relação ao nosso próximo. Como nós devemos agir. Ali diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma
o seu irmão. Sendo assim, se você sonhar com o número 16, tenha em mente as palavras base, sustentação e fundamento. Isso está falando das escrituras ou ainda vai estar falando do amor. Quais são as bases? As bases de Deus, as escrituras. E você tem essas bases sólidas, seguras? Talvez você precise dessas bases ou talvez você precise ensinar essas bases. Ou ainda o 16 vai estar falando das características do amor, que você deve aprimorar essas características na sua vida, ao seu redor, ou com aqueles que estão ao teu redor, ou então com relação a Deus. Mas você sonhou? Sonhou com o número 16? Sonhou? E daí?